Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada um de nós, hoje e sempre. Estamos começando aqui com muita alegria, mais uma semana, mais uma nova lição, e essa lição tem um tema muito lindo, espiritualmente muito profundo. Vamos conhecer a obra consoladora de Cristo, Cristo, o grande Consolador. Vamos ver aqui o Consolador consolando. Este é o título da lição da nossa semana, dessa semana que se inicia, que estamos iniciando agora. O Consolador consolando. Coisa linda. O primeiro verso, o verso síntese desta semana está no capítulo 14. Vamos abrir o estudo do capítulo 14 agora. Capítulo 14, versículo 1, que diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Que coisa linda, né? Então veja que logo após o capítulo 13, nós estudamos a semana passada, concluímos ontem o estudo da recapitulação da lição toda, a gente vê que Cristo vai dizer para o discípulo: olha, para onde eu vou vocês não podem ir, E aí Pedro disse que vai também, e ele disse: olha, você vai me negar 3 vezes, tal. E aí aquela conversa ali acaba e Cristo começa agora a consolar, porque ele vai realmente, eles não podem segui-lo, ele vai passar por um momento muito difícil, vai enfrentar a morte, ele vai ficar algumas horas, ausente dos discípulos, e para os discípulos parecia uma eternidade, aquela ausência de Cristo, um momento muito difícil. Ele precisava consolar os discípulos para enfrentar esse momento, e preparar os discípulos também espiritualmente para o pós-ressurreição, porque quando ele reaparecesse após a ressurreição, já não seria aquele mesmo corpo, aquele mesmo Jesus de corpo corruptível que morria. Agora ele viria num corpo glorificado, ele viria agora num corpo espiritual glorificado. Era diferente, Era uma nova realidade para os discípulos e, obviamente, ele iria, depois de 40 dias, se ausentar fisicamente dos discípulos. Eles não estariam ali como estava até aquele momento, todos os dias com os discípulos. Iria se ausentar fisicamente. E alguém que está acostumado com a presença física de alguém, e alguém viaja para outra cidade, para outro estado, para outro país, a saudade bate, sofre, faz o homem sofrer, A saudade é horrível. Pois bem, e é isso que acontece. Cristo vai preparar agora o coração dos discípulos. E ele diz bem claro, olha como é uma consolação aqui, ó. Não fiquem com o coração perturbado, não se turbe o coração, ou seja, não deixem seus corações, não fiquem preocupados, não. Eu não quero que você fique com a mente preocupada, porque eu não vou estar mais presente com vocês, eu vou seguir um caminho que vocês não podem seguir. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz assim, ó: creiam em Deus, creiam também em mim. E aqui nós temos aqui, toda vez que Cristo se associa ao Pai para qualquer coisa, ele usa o termo também. E aqui é uma das grandes provas, João 14:1, com João 1:1 e João 1:14, olha que coisa, João 1:1 diz assim, na nossa versão, nas associações trinitarianas, usando um texto assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, A pergunta é: por que João 1:1 não diz no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo também era Deus? Mas por que o 14:1 diz com toda clareza e o 1:1 não diz isso, Quando nós sabemos que a versão correta para João 1:1 é: no princípio era a palavra, e a palavra estava em Deus, ou com Deus, Com no sentido de em, dentro de Deus, E a palavra era divina, porque a palavra, quando foi gerada, ela tinha a mesma natureza daquele que o gerou, Está falando de natureza. E aí ele não diz, e o verbo também era Deus, para dizer que há um segundo Deus, o que não há na Bíblia, O próprio Cristo vai dizer claramente aqui, já disse no capítulo 5, vai dizer no capítulo 17, que apenas o Pai, a pessoa do Pai, é Deus. A não ser que invente uma nova doutrina dizendo assim:
o Pai é uma trindade, o Filho é uma trindade e o Espírito Santo é uma trindade. Não tem isso na Bíblia, né? Para nós há um só Deus, o Pai. Pai é uma pessoa especificamente, né? Assim como Yahvé é uma pessoa especificamente o Pai. Então, isso é muito simples, embora caiba essa observação muito importante aqui, que é para que vocês, quando estiverem lendo a Bíblia, busquem sempre essa coerência, essa comparação precisa. Quando se há uma segunda pessoa, usa-se o termo também, um termo aditivo, para ficar a oração e a mensagem muito clara, né? Pois bem, o texto diz aqui, não se turbe o vosso coração, eu quero que vocês, meus discípulos, creiam em Deus. Vocês têm que crer em Deus primeiramente. Agora creem em mim, porque se vocês não crerem em mim, aqueles que estou trazendo na íntegra as palavras de Deus, as palavras do meu Pai, como é que vocês vão crer em Deus? Creiam também em mim. Creiam que eu sou verdadeiro, né? Que eu prego a verdade, a palavra da verdade, né? Então creiam em mim. Cristo começa o capítulo 14 com essa abertura, com um contexto de consolação. Creiam, vocês precisam crer. Não fiquem com o coração perturbado, porque um coração perturbado é um sinal de que a pessoa não tem fé. Quando você sai de si, já não consegue mais nem pensar, preocupado com uma conta que você vai pagar amanhã, que não tem como pagar essa conta, porque o credor vai bater na sua porta amanhã, e você vai passar uma grande vergonha, e você vai ter um prejuízo financeiro, um prejuízo moral, um prejuízo, não importa o tamanho do prejuízo, e você agora não acredita na palavra que diz, fique tranquilo, não fique ansioso pelo dia de amanhã, cada dia tem o seu mal, fique tranquilo, eu resolvo. Aí você não crê nessa palavra, aí só vem sofrimento. É por isso que Cristo está dizendo, não se turbe, não fique preocupados com o dia de amanhã, creia em Deus que já prometeu para vocês, que vai cuidar de tudo. Creiam em Deus, creiam também em mim, né? Então Cristo vai introduzir a grande fala da consolação, né? Ele começa aqui o capítulo 14, né, como grande consolador, consolando os discípulos, preparando o coração dos discípulos para todos os eventos que irão ocorrer, todos os eventos que virão pela frente, né, que irão ocorrer aí, que ele vai detalhar aí no capítulo 14, né, 15, etc. Na primeira pergunta, amados, nós temos aqui o seguinte questionamento. Jesus falou que iria construir casas ou preparar morada. Olha que pergunta interessante. Ele disse que ia construir casas no céu, como muita gente, coitado, preso à letra morta, preso a um dicionário, não consegue entender que a fala de Cristo é espiritual, que Cristo vem falando uma linguagem espiritual desde o capítulo 12, né? E ele continua nessa fala, desde o momento de lavar os pés do capítulo 13 até agora, é uma conversa só, não? Aí Cristo diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Eu não teria dito para vocês, vou preparar-vos lugar. Ele não teria dito assim, teria dito de outra forma, né? Outra coisa. Então, quando ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas habitações, há lugar para todos vocês, ele está dizendo que ele vai construir casas, como muita gente diz, na casa, ou seja, na habitação do meu pai, ou seja, no coração do meu pai, há lugar para todos vocês. Morada aqui, ou habitação, é uma referência clara, muito clara, e nós precisamos olhar para essa linguagem espiritual profunda de Cristo com muito cuidado, porque o tempo todo ele está falando acerca disso. Lá diante do templo ele disse para os líderes, os sacerdotes, os líderes religiosos, derrubem este templo, derrubem esta morada, e ela será reedificada ao terceiro dia. Olha só, e eu reedificarei ao terceiro dia, né? Pela obra que ele fez, né? Alguns até entendem assim, não, ele vai se auto-ressuscitar, tendo dezenas de versos dizendo que o Pai é quem o ressuscitou, porque não querem entender o que o texto está dizendo. Porque ele fala assim, olha, e eu reedificarei, como é que ele vai reedificar essa morada? Porque a obra que ele fez sem pecado, ele não merecia a morte, a obra que ele fez é uma obra tão grande,
que a justiça, mesmo que o pai não quisesse, o pai tem que fazer justiça. Ora, claro que o pai queria, né? Eu estou dizendo aqui num sentido absurdo. Mesmo que o pai não quisesse, o pai retiraria o filho lá da sepultura. Por quê? Porque ele morreu sem pecar. Ele não merecia a morte. É isso que Cristo está dizendo lá. Então, quando ele diz assim, derrubem este templo. E o que é um templo? Morada de Deus. Nós somos, eu e você, somos o templo do Espírito Santo, a morada. Paulo vai dizer, não sabeis que vosso corpo é a morada do Espírito Santo? Né? Que vocês são o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em vós, habitação, nós somos habitação. Então quando Cristo diz, na casa do meu pai há muitas moradas, está dizendo que Deus deve ser o nosso templo, não algo, como o homem terreno está muito preso, né? Não algo feito apenas de algo que nós chamamos de templo hoje, né? Templo tipológico, né? Feito de tijolo, de madeira, de telha, etc. Isso é um templo tipológico. A Bíblia diz claramente no capítulo 22 de Apocalipse que na nova terra não haverá templo, porque Deus é o templo, Deus é a nossa habitação espiritual. Então quando ele diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas, ele está dizendo, meu pai é um templo tão grande que cabe todos vocês. Para isso, para que vocês estejam no meu pai, é necessário que eu vá na frente. É necessário que eu morra, que eu ressuscite, expie o pecado de vocês, batize vocês com o Espírito Santo, vocês sejam transformados primeiro espiritualmente, para depois ser transformado num corpo, para que vocês possam ver meu pai e habitar meu pai. Então, eu vou na frente. Se não fosse assim, olha, como é que Cristo vai preparar o lugar? Que lugar ele vai preparar? Né? Que lugar? Com esta obra que ele vai fazer de morte e ressurreição, que lugar ele está preparando? Que coisa linda, né? Preparar a morada, preparar todo o ambiente para receber vocês. Cristo vai expir o pecado das pessoas, de todos nós, né? Sobe aos céus, o Pai aceita o seu sacrifício, ele volta, passa 40 dias aqui com os discípulos aqui, por isso que ele diz, eu vou voltar, né? Eu vou voltar para vocês, para passar mais 40 dias com vocês, né? E aí ele volta, passa 40 dias com os discípulos aqui, e sobe, ascende aos céus no 40º dia, de forma definitiva, para estar com o Pai, à direita do Pai, né? Pois bem, e quando ele chega lá, estando com o Pai há 10 dias, no 10º dia que ele estava no céu, né, à direita do Pai, ele desce e batiza os discípulos com o Espírito Santo. Aí ele prepara o lugar. Ele preparou a mente dos discípulos, que é o grande templo do Espírito Santo, e aí batizou os discípulos com o Espírito Santo lá em Pentecostes, 50 dias depois da sua ressurreição, 10 dias depois da sua ascensão aos céus. Ele batiza o discípulo santo. Esse é o lugar que ele está falando que ia preparar. Não é casa, não. Porque se Deus fosse preparar a casa, se Jesus Cristo fosse preparar a casa no céu, né? Se o Pai tivesse uma mansão gigante lá no céu, para todo mundo morar, ele teria feito essa casa para Adão e Eva no mundo perfeito, que era o Éden lá no passado. Adão e Eva nunca precisou de casa, de morada, não, né? Então, a gente precisa entender essa linguagem espiritual. Porque Jesus Cristo e o Pai não são construtores, não tem construtora civil, não é isso não. Aqui é uma linguagem profunda, é uma linguagem espiritual. Ele está falando para o discípulo, e toda a fala dele aqui do capítulo 13 e 14, é dizendo, ele consolando o discípulo, dizendo que é necessário que ele passe pela morte, é necessário que ele expie o pecado dos discípulos, é necessário que ele passe, é necessário que os discípulos passem por essa grande mudança de vida. Saia de um conforto ou de uma dependência de estar na presença da pessoa de Jesus Cristo de noite e passe agora a estar na ausência da pessoa física de Cristo, mas o Espírito de Cristo esteja na mente deles continuamente. Na verdade, era algo muito superior. E Cristo começa a preparar, né, com muitas palavras, com muito cuidado, com muita dedicação, consolando o coração dos discípulos para aquilo que eles iriam enfrentar, aquilo que estava por vir, né? E essa é a grande beleza da fala de Cristo, né? Por que aqui no capítulo 14, do versículo 1 ao 3, ele não está falando exatamente do seu retorno em glória, a segunda vinda? Ele está falando de um retorno para estar com os discípulos novamente, mostrando para eles que a morte não era definitiva. A morte dele não era definitiva. Está falando
de um retorno para os próprios discípulos pós-ressurreição, para estar com eles, né? Veja assim, ele não diz assim, ó, não se turbe vosso coração, crede em Deus e em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Aí ele continua, que é na próxima pergunta, que a gente vai tratar aqui, ele vai continuar dizendo, né, que é o versículo 3, né, dizendo bem claro, se eu for preparar essa casa, se eu conseguir vencer, espiar o pecado e vencer tudo, eu voltarei, esse voltarei aí, ele não diz eu voltarei em glória, para que onde eu esteja, estejais vocês, discípulos, os 12 discípulos que ali estavam, os 11 que ali estavam, vós esteja comigo, aonde vocês estiverem, eu estarei com vocês, aonde eu estiver, vocês estarão comigo, porque eu estarei se o meu espírito estiver na mente de vocês, aonde vocês forem, eu estarei com os 11 ao mesmo tempo, para onde vocês forem. É isso que o texto está dizendo. Vamos ver? Vamos para a próxima pergunta? Então, amados, na segunda pergunta aqui, é um complemento da primeira, né? Que faria Jesus depois de preparar a morada, preparar o lugar, preparar a habitação, para que o Espírito de Deus pudesse morar para sempre na mente do discípulo? O que ele faria? Olha o verso 3. E se eu for, ele está dizendo aqui, ó, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos tomarei para mim mesmo. E vocês, não está dizendo que é o mundo todinho não. E vos tomarei para mim mesmo. Para que onde eu esteja, estejais vocês, 11 discípulos também. Olha que coisa linda. A promessa está sendo feita especificamente em primeiro plano para os discípulos. Essa promessa também é para nós? Claro que é. Claro que é. Se ele tiver no mesmo espírito, na mesma fé dos discípulos, também é para nós, né? Olha só, até porque essa presença de Cristo agora nele seria espiritual. Como diz Gálatas 4:6, porque nós somos filhos de Deus, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, a presença espiritual de Cristo em nossa mente. Então o texto aqui é muito claro. Cristo fala, por que Cristo fala de si? E se eu for? E se Cristo for para o Pai? Por que ele está dizendo e se eu for? Porque ele está dizendo, nos ensinando claramente que existia a possibilidade de ele falhar, de ele pecar, dele desistir da cruz, né? Existia essa possibilidade. Mas o que é que faz ele não desistir? A fé que ele tem em Deus, né? E se eu for, olha só, ou seja, se eu ressuscitar e subir ao Pai, e se eu for, eu virei outra vez para vocês. Olha o que eu estou dizendo. Eu vou, falo com meu Pai e volto para vocês. Vou passar mais 40 dias aqui com vocês. Virei outra vez para vocês, ó. E aí sim, definitivamente eu tomo vocês para mim. Quando é que ele vai tomar? Quando ele batiza os discípulos com o Espírito Santo. O Espírito dele sela os discípulos, né? Como diz Paulo em Efésios 4:30, Efésios 1:13, que diz que nós fomos selados com o Espírito Santo, né? Lá os discípulos foram selados com o Espírito Santo lá no Pentecoste, né? Pois bem, então vos tomarei para mim mesmo. O selamento é selar, é fechar o coração dos discípulos para não entrar mais nenhuma maldade, é praticamente garantir a salvação para eles, né? Vos tomarei para mim mesmo, para que a partir de então, aonde eu estiver, ou aonde vocês estejam, né? Aonde eu estiver, vocês estejam comigo. E aonde vocês estiverem, eu estarei com vocês. Lembra do que ele diz lá em Mateus capítulo 18, versículo 20? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estarei no meio de vós, ou entre vós, ou seja, dentro da mente de vós. Que coisa linda. É uma promessa para o futuro, obviamente, ele estava fazendo ali. E aqui é o que ele vai dizer também. Olha, se eu vencer a morte, se eu vencer a cruz do Calvário, se eu for exaltado, se o Pai me ressuscitar, se eu subir para o Pai, se eu sentar à direita dele, se o Pai me der o Espírito da promessa que ele me prometeu, e está lá em Atos 2:33, o verso lá é lindo, de Atos 2:33, diz que Cristo, quando subiu ao céu, sentou à direita do Pai, o Pai lhe confirmou o Espírito que tinha lhe prometido. O Espírito da promessa foi colocado em Cristo. E quando Cristo recebe esse Espírito da promessa, ele agora derrama sobre os discípulos. Aí sim, ó, ele prepara definitivamente a mente dos discípulos para que a mente dos discípulos se tornasse o verdadeiro templo espiritual de Deus. O seu verdadeiro templo espiritual, aonde Cristo estaria neles para sempre, continuamente, aonde eles fossem. Se eles fossem para Jerusalém, se eles fossem para Damasco, se eles fossem para Roma, para Coríntio, para a cidade de Éfeso, para Alexandria, para a Turquia,
para onde fosse, para o Egito, para onde, qualquer lugar que eles fossem, Cristo estaria neles o tempo todo. E essa é a beleza. É a beleza dessa consolação. É a maneira como Cristo era muito melhor. Eu pergunto aqui, por que era para a vantagem deles, né? Que era muito melhor, porque Cristo fala assim, olha, vocês deveriam estar alegres que eu estou dizendo que vou para o meu Pai, porque se eu for para o meu Pai, vocês receberão um poder inigualável, o poder do Espírito em vocês. Se eu não for, o Espírito Santo não será dado a vocês não serão selados, batizados. Eu preciso ir, porque é muito melhor para vocês que eu vá. Porque se assim eu não for, vocês não receberão esse poder espiritual. Esse poder espiritual que vai consolar vocês continuamente. Isso era maravilhoso, né? Isso era lindo demais. Então, Cristo o tempo todo consolando eles, dizendo que era necessário que ele precisava. E ele começa a consolar aqui, preparando o coração dos discípulos para que a sua ausência física não fosse algo que pudesse entristecê-lo ou que fizesse com que eles desistissem disso tudo. Então, todas essas palavras que Cristo está dizendo aqui no capítulo 13 e inicia no capítulo 14, estas palavras precisavam ser ditas, porque quando ele estivesse ausente fisicamente, o Espírito dele faria lembrar aos discípulos todos esses ensinamentos, todas as suas palavras, e isso serviria de grande consolação. E eles entenderiam que cada ensinamento que Cristo fez, cada palavra que Cristo disse aqui, eram ensinamentos que estavam preparando o coração deles, edificando o seu espírito, para que eles pudessem fazer a obra que Cristo havia confiado a eles. Isso é muito confortante, né? Isso é muito consolador, porque mesmo eles não tendo conhecimento desse futuro, um conhecimento claro, pela fé, eles poderiam vislumbrar e confiar nisso. E quando foram batizados com o Espírito Santo, e eles começaram a lembrar de tudo, a entender tudo, eu imagino que não há consolação maior do que essa. Uma consolação espiritual, de você começar a entender as coisas, os propósitos de Deus, o chamado de Deus, todos os livramentos, cada palavra que Cristo disse de forma profunda, espiritual, você começar a entender, porque esse Espírito de Deus na sua mente, né, dado através de Cristo, ou seja, o Espírito de Cristo, dado a todo ser humano, fazia com que as pessoas entendessem tudo, assim como Cristo entendia tudo que o Pai lhe dizia aqui na terra, e ele transmitia, né, com grande precisão a todas as pessoas que buscavam para aprender a verdade. Então, meus amados, aqui nós concluímos a lição aqui do domingo, com os 3 primeiros versos de João, capítulo 14, de 1 a 3, Cristo começando com toda a força, o capítulo 14 aqui, consolando os seus discípulos e preparando os seus espíritos para os momentos de dificuldade que eles iriam passar, porque a morte é o pior momento, né? Para muitos, Cristo havia deixado de existir. E quem sabe no primeiro momento da dor, eles também pensaram isso, que nunca mais viriam a Cristo, né? Mas aí Cristo começa a consolar eles, dizendo assim, eu volto para vocês me verão ainda, né? E a gente vai ver aqui no capítulo 14, que ele diz bem claro, vocês me verão, para mostrar que esse versículo do 1 ao 3 não é uma fala direta para o seu retorno em glória, mas o seu retorno pós-ressurreição.